Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa ventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz
seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. O pensamento religioso humano, inaugurada pela terceira revelação, pelo Consolador prometido, que nos convida a abrir mão daquela imagem de um Deus antropomórfico sentado em um trono, a imagem de um rei medieval, e nos convida a ver o Criador como a mente suprema que governa, que plasma e que sustenta a criação infinita. Lembrando que na terminologia do benfeitor Emmanuel, pensamento não significa apenas cognição, intelecto. Pensamento é uma amálgama, ele reúne todas as potências do sentimento, com todas as suas características e todas as potências do intelecto. Pensamento divino, então, é a inteligência suprema e o amor infinito que sustentam a criação. E é através do pensamento que nos relacionamos com Deus, e é através do pensamento que as criaturas se refletem, se relacionam, recebem esses influxos dos poderes superiores que a conclamam à evolução espiritual, mas é também através do pensamento que nós estacionamos naquelas experiências reencarnatórias e do passado que fixaram em nós alguns elementos do intelecto e da emoção. Eu me recordo aqui de uma conversa tida com meu filho. Porque as crianças são de uma espontaneidade. E aconteceu um incidente, educando a gente se educa, que a imagem que nós projetamos, a disposição que você tem para a vida, a maneira como você interpreta pessoas e acontecimentos, isso tem um profundo impacto no seu destino. O pensamento gera a vida que procuramos. Então ele me disse assim: pai, então é muito simples. Basta a gente mudar o pensamento. Não é que ele não tenha razão. É tão bom ser criança. Porque a gente consegue enxergar toda a fala que o Adeilson me deu aqui, de 1h10, nessa frase. Então basta que você mude o seu pensamento e a sua vida será renovada. Acabou a palestra. Bom dia. Vamos chamar o Silvério para cantar mais. Acontece que, como dizia Leonardo da Vinci, a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Só consegue ser simples quem já equilibrou todos os elementos. Quem já conseguiu aquela síntese preciosa, fruto da experiência, do trabalho árduo, das lágrimas, das alegrias, da dedicação, da entrega. A simplicidade é o coroamento de tudo, de uma carreira profissional, de um relacionamento, de uma palestra, de qualquer coisa que façamos. Recentemente eu vi um programa e um grande músico dando uma entrevista, e ele contou uma história saborosa. Diz que um músico antigo tocava em um bar. Enquanto a cantora entoava aquelas notas lindas, ele lá na sua guitarra dava 1, 2, 3 notas, colocava um acorde no ponto
Mas certo dia ele adoeceu e não podia tocar. Ele foi, sentou no canto e levou um jovem. E o jovem chegou todo entusiasmado. A cada segundo o jovem dava 10 notas na guitarra. E aquele tanto de acorde, aquele tanto de nota. E o público foi ficando alvoroçado, foi ficando animado com aquela empolgação do jovem. Quando acabou o show, o dono do bar foi lá para o músico mais velho e falou assim: mas olha, você está me enganando. Há muitos anos eu te pago aqui, você vem, dá uma notinha, coloca um acorde, vem o jovem aqui, dá esse tanto de acorde, esse tanto de nota, você tá me enganando. Ele falou assim: não estou te enganando, é que as notas que ele está procurando eu já encontrei. O tema de hoje é um tema assim. São poucas notas, mas preciosas. Por que é tão difícil mudar o pensamento? Porque existe em nós uma parte que é consciente e uma parte que é inconsciente. Há um texto enigmático, aliás, de resto, como todos os textos do Evangelho de João, mas especialmente esse do capítulo 8 do Evangelho de João. Jesus tem uma conversa franca, dura, e quando Jesus quer ser enérgico, ele sabe ser enérgico. Os fariseus o acusavam de heresia, de ser um revolucionário que vinha mudar os costumes, que vinha desrespeitar a revelação. E diziam isso na linguagem da época. Não é? Como que diziam isso para Jesus? Diziam a ele que ele não era filho de Abraão. O que significa não ser filho de Abraão? Não seguir as tradições do judaísmo, não se basear nos princípios da primeira revelação, não ler os livros de Moisés, etc, etc. E eles diziam para Jesus, então, que por ele não ser filho de Abraão, eles não iriam escutá-lo. Então Jesus diz uma frase que eles não devem ter entendido nada, que é assim: antes que Abraão fosse, eu já era. Quer dizer, então, levou a conversa para um nível profundamente espiritual. Mas não se trata apenas de dizer: eu sou um espírito mais evoluído que Abraão. Não é só isso. Não é apenas dizer: antes que Abraão se tornasse o primeiro espírito a encarnar e trazer uma ideia de monoteísmo, eu já era o governador espiritual do orbe. É mais do que isso. É mais do que isso. É mais profundo. O certo é que os fariseus não entenderam nada. E responderam assim: o quê? Você, que não tem nem 50 anos de idade, né? Deram uma estimativa alta, é antes do que Abraão? Quer dizer, fizeram uma interpretação literal. De fato, como a maioria de nós, caíram nessa armadilha de interpretar textos simbólicos de forma literal, que é uma pena. Pessoas, às vezes, com alta inteligência, pegam textos e interpretam literalmente. E fazem estrago. Fizeram isso. E disseram para Jesus assim: nós temos por pai a Abraão. E é interessante Jesus, porque assim, Jesus aperta mesmo. Como ele percebeu que os fariseus não tinham entendido nada, ele falou assim: agora que eles não vão entender mesmo. E disse para os fariseus: não, vós tendes por pai ao diabo, e vos esforçais por fazer a vontade dele, do diabo.
Ele foi homicida desde o princípio. Eu acho que, mais ou menos como está acontecendo agora, o fariseu um deve ter olhado para o outro e falado assim, o que ele está falando? Você imagina alguém virando assim, você entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada. Vamos parar de discutir com ele, porque esse homem é louco mesmo. Ninguém entende o que ele fala, nós estamos perdendo nosso tempo. Não entenderam nada. Nada. Mas aqui Jesus abordou um tema que nós consideramos extremamente relevante para nós hoje. Abraão já foi, hoje nós já entendemos esse símbolo do diabo, não é? Já conseguimos entender isso melhor. Mas o que de relevante tem nisso? A fala de Jesus se refere a uma personagem da literatura bíblica chamada Caim, o primeiro homicida. Na história da literatura bíblica, se você pegar lá o texto, eu não estou falando da história humana, pelo amor de Deus, nós estamos falando da literatura bíblica. A primeira personagem que se entrega ao homicídio, o homicídio do próprio irmão, é Caim. Essa história começa aí com a serpente, que é chamada de diabo, que é o adversário, né? Diabolos. Em grego é adversário. Adversário. Então, se você mora em Belo Horizonte e torce para o Atlético, o diabo é o Cruzeiro. Se você torce para o Cruzeiro, o diabo é o Atlético. Eu, como torço para o América, é um time que está na segunda divisão há muitos anos, um time que não me dá problema, não me dá trabalho. Eu estou sem diabo há muito tempo. Então você faça a adaptação aí para o seu estado, para a sua cidade, o diabo é o adversário. Em hebraico, palavra grega, diabolos, né? O balao, que é do verbo lançar, né? O diabolos, você lança para um lado, ele lança para o outro. Essa é a etimologia. O que lança ao contrário. Você vai numa direção, ele fala assim, para que lado que você está indo? Para frente, então eu vou para trás. Se você fala assim, eu vou para trás, aí ele fala, eu vou para frente. Por isso que ele é o adversário. Em hebraico, Satanás. Gente, não é para ficar com medo não, por isso que eu pedi para o Silvério cantar, para deixar todo mundo animado, não é? Que é também o adversário. Só que em hebraico tem uma característica mais interessante. Satanás também é o acusador, o promotor de justiça. É mais ou menos assim, a força-tarefa da Lava Jato. Acusa, é o acusador. O acusador. Aquele que aponta todas as nossas ilicitudes. Olha que interessante. Bom, o que Jesus queria dizer com vós tendes por pai ao diabo e vos esforçais para fazer a sua vontade? E o que isso tem a ver com a fala do meu filho? Por que se nós fôssemos seguir aqui o pensamento de uma criança, muda seu pensamento e muda a sua vida. Mas por que você não consegue mudar seu pensamento agora? Pensamento eu digo no sentido de Emmanuel, que inclui sentimento e intelecto. É o conjunto. Por que você não consegue mudar agora? Por quê? Porque há uma etiologia, uma filogenia psíquica. É isso mesmo. Hoje em dia,
todo mundo viu o Rossandro falar, o Alberto, o pessoal que é da área. Não é a minha área, mas esse tema tem tomado até os ambientes judiciais, né? Hoje as varas de família, na conciliação das varas de família, nós já temos constelação familiar. O que as terapias sistêmicas, principalmente a constelação familiar, tem nos despertado a atenção? Tem nos despertado a atenção para o seguinte ponto. Você comete profundos erros repetindo a história da sua família. Por que você repete esses erros? Segundo Bert Hellinger, eu não sou da área da psicologia, não é um tema que eu domine. Estou aqui citando que os amigos me ensinaram. Você repete por um dever de fidelidade amorosa. Por amor. É óbvio que um amor adoecido. Você repete a história. Então, se nós fizermos aqui um inventário da história da sua mãe, da história do seu pai, da história dos seus avós paternos, dos seus avós maternos, dos seus bisavós paternos, dos seus bisavós maternos, da história ali dos seus tios, tias. Nesse conjunto dá para tirar a sua história. E não raro, você está fazendo a mesma coisa. Principalmente, a gente repete a história daqueles que a gente menos quer repetir a história. Então esse é um ponto forte. Agora vamos acrescentar um pouquinho mais de nitroglicerina na constelação familiar. Um pouquinho mais. Vamos complicar isso um pouquinho mais. Vocês estão olhando aqui agora para o Haroldo. Estão olhando ali para o Décio, para o Sérgio, para o Adeilson. E vocês estão vendo a atual encarnação de cada um de nós. A atual. Acontece que dentro de você, vivo, na sua memória imediata, vamos imaginar 20, 30 reencarnações. Só para a gente simplificar. Tá bom assim, Décio? Vamos pegar só as últimas 30. Não vamos voltar muito, não. Né? Então, você tem o Décio hoje. Hoje ele é médico. E o Décio na França no século XIX? Vocês conheceram? Só que esse Décio, que não era Décio, né? Outro nome, né? François, tá bom assim, né? Jean, né? Esse está vivo nele. Essa encarnação está viva em mim, em você. Viva. E a memória tem uma coisa fantástica. Você só se lembra daquilo que te emocionou profundamente. Então, se eu te perguntar assim, o que você tomou de café da manhã, dia 4 de abril de 2003? Você não vai lembrar, claro, não vai lembrar. Não é? Mas se eu te falar assim, que dia desencarnou aquele seu parente que você adorava, que era uma referência para você? Você fala o dia, você fala a hora, você lembra do tempo, você lembra do clima. Então significa que a nossa memória reencarnatória ela é seletiva.
A gente, olha a palavra bonita do Emmanuel, porque se eu fosse falar aqui, eu ia usar um vocabulário, porque o Kardec diz que você reconhece o nível do espírito pela linguagem dele. Então eu não vou usar a minha, vou usar a do Emmanuel, que é melhor, né? Emmanuel diz assim: estacionamos em algumas imagens. Estacionamos. Então seria interessante, e no mundo espiritual esse estudo é feito, olha que interessante. Os amigos espirituais pegam assim suas últimas 5 encarnações e avaliam como são seus relacionamentos afetivos. Você vai ver que é a mesma coisa nas últimas 5 encarnações. Não raro com as mesmas pessoas, é engraçado. E os mesmos erros. É isso que Jesus quis dizer: vós tendes por pai ao diabo. Quem que está inspirando o seu psiquismo? É seu passado? Ou é a proposta futura? São duas forças. Tem uma que está puxando você para trás, para repetir padrões. E tem outras forças que estão alavancando o seu psiquismo para frente. Qual delas você segue? Esse é o ponto. Esse é o ponto vital da nossa reflexão. A que tipo de influências você está cedendo? Eu não estou falando de influência da mídia, influência do obsessor, não. Influência dentro de você. Por quê? Porque existe uma multidão dentro de você. Aí aquele sujeito, aquela moça, lá da Idade Média, está aí dentro de você, reivindicando comportamentos e fidelidades. Muitos de nós, companheiros espíritas, estamos aqui no espiritismo, ocupando cargos do movimento espírita e agindo como inquisidores da Espanha. Por quê? Por fidelidade psíquica. Fidelidade psíquica. Você não quer fazer diferente. Você sabe que tem que fazer diferente, mas não quer fazer diferente. E aí nós chegamos na reflexão do meu filho. Muda. Muda como? Não, sabe por que não é tão fácil mudar? Pelo seguinte. Tem uma coisa no computador que é engraçada. O que você fala assim, o computador está com um vírus, né? Não é o vírus. Senão você vai medicar seu computador, não é isso? O vírus é um programinha. Quando você liga o seu computador, tem um programa que está rodando na tela. É o que está aparecendo. Você abre o editor de texto, você começa a escrever o texto. Mas existe um programinha que roda por trás. Por trás. Esse programinha que roda por trás são aquelas, na linguagem de Emmanuel, abre aspas, aquelas imagens em que estacionamos sob a fascinação dos elementos provisórios que nos escravizam. Ou que nos escravizam provisoriamente. Tem um programinha que está rodando. Então, simples. O que a constelação familiar consegue já captar? Você chega numa família e olha assim, o avô era violento,
O pai é violento, o filho é violento. É um padrão. Um padrão. Acontece que por não terem os conhecimentos da imortalidade da alma, da reencarnação e da evolução espiritual, essas terapias ou esses sistemas não conseguem aprofundar mais. Se nós buscarmos o auxílio dessas terapias e trouxermos o aporte do Consolador prometido, nós vamos enxergar mais profundamente ainda. Então, naquele avô, naquele pai, naquele filho, você vai ver espíritos que estão vindo juntos. Você não sabe quem ensinou quem a ser violento. Entendem? Então você pega o menininho aqui, em Recife, uma criança de 8 anos de idade que já apresenta alto grau de violência com as mulheres. Porque o pai dele é violento com as mulheres. Tem histórico até de agressão. Já deu até BO. Você vai pegar o avô? Também. E aí você pega esses 3 espíritos, vai ver que lá nas cruzadas, estavam os 3 lá nas cruzadas, estuprando mulheres, violentando mulheres, juntos. Então existe um programinha dentro do Haroldo, existe um programinha dentro de você, rodando por detrás. Esse programinha que está rodando por detrás é o diabo. É o Satanás, o capeta. Eu tenho uma saudade do Satanás com chifre, pata de bode. Esse Satanás é muito simples, gente. Esse Satanás que parece com um chifre, aquela cara, você era Fred Krueger, você fala, está acostumado. Esse aí não dá medo nem criança mais. Chega com uma pata de bode, um rabo de não sei o quê, uma pena de... Que saudade dessa época do Satanás. O diabo difícil são esses programinhas que estão aí dentro de você. Então, por exemplo, pode ter um programinha rodando por trás, você não vê. Você não vê. Você não percebe esse programa. Que é o... Vou dar um exemplo, milhares, não? São vários exemplos. O programa da vítima. O programa da vítima. Então o que que faz? Sem que você perceba, você adota comportamentos em que você sempre se faz de vítima. E aí o que que acontece? A sua vibração espiritual é assim: ei, por favor, me agrida, que eu preciso ser vítima. Fecha a cara para mim, me cumprimenta mal, faz alguma coisa para eu me sentir vítima, porque senão meu dia vai ficar incompleto. Eu cheguei aqui, essa cantoria toda, essa música, esse sol lindo, esse clima de praia, não tem que ter algum toque de vítima. Eu preciso disso para viver. E aí você começa a adotar comportamentos em que você atrai circunstâncias e pessoas. Atrai circunstâncias e pessoas para confirmar o seu programinha que está rodando por detrás, do detrás.
Por isso Emmanuel vai dizer assim: em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e se renova, sob os princípios de interdependência e repercussão. Interdependência e repercussão. Olha só. Ou seja, o que você faz repercute. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, na base está sempre um aspecto emotivo, que é onde nós fixamos, que é onde nós estacionamos. É onde nós estacionamos. É aquela couraça que nós criamos. Aqui é que é difícil mexer. Porque mudar concepção, ideia, não é tão difícil. A questão é que toda ideia tem um conteúdo emotivo e tem um compromisso por trás dela. Por isso que é difícil mudar. Por isso que é difícil mudar um pensamento. Por que é difícil mudarmos a cultura de violência? Porque está entranhado no nosso psiquismo. Entranhado. Desde Caim, usando aí a simbologia bíblica. Ele foi homicida desde o princípio. O que está entranhado no meu, no seu, no nosso psiquismo? Que violência é poder. Se você não conseguir com a educação, vai na força, não é assim? Está entranhado. Então você chega no aeroporto e fala assim: moça, eu preciso fazer. Não pode despachar. Não, você não está entendendo, eu estou precisando. Não pode. Moça, eu estou falando para você, eu estou atrasado, eu preciso colocar isso aqui. Tá. Aí você vira e fala assim: não, eu vou na violência que aí resolve. Entende? Então existe um compromisso psíquico de todos nós com a violência. Porque são milênios usando a violência para resolver as coisas, para desatar os nós. E como é que faz? Então a gente vem aqui e fala sobre cultura de paz e tudo. Mas você chega ali na rua, o programinha que está rodando aí há 5.000 anos dentro de você, sabe, ele funciona da seguinte maneira: se a pessoa não te ouvir com educação, grita. Se não te ouvir com um grito, enfia a mão. Se não te derem atenção, faz um barraco e um escândalo. Porque a violência resolve todos os problemas. É isso. Fazer esse mergulho e descobrir quais os programas estão rodando por baixo, aí é muito difícil, gente. É muito difícil. É muito difícil. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo mais prático aqui do intricado das relações. Do intricado das relações. Um exemplo familiar.
Não da minha, claro, né? O que me faz lembrar um filme do Woody Allen, chamado Poderosa Afrodite. Está tendo um diálogo interessantíssimo. O sujeito chega e fala assim: pai, você não acredita, a minha irmã enlouqueceu totalmente. É mesmo? É. Ela pensa que é uma galinha. Pô, então por que você não interna ela? Porque eu preciso dos ovos. Então, nós tivemos contato com uma dinâmica familiar que era assim: a mãe e a filha. A filha teve 2 crianças, sai quase todo dia e deixa as crianças para a mãe cuidar. A mãe cuida e reclama, e elas estão sempre em briga. Aí você vai examinar, o que acontece? Elas se unem por esse vínculo. A mãe só consegue se sentir mãe e importante se ela estiver cobrindo esse dever que é da filha, não é dela. Vai entender Deus por quê. Vai entender Deus as questões de culpa que existem nesse psiquismo que a faz se comportar dessa maneira. E a filha só conhece o amor de mãe, ela só conhece um tipo de amor de mãe. O amor de mãe que a isenta do cumprimento do próprio dever. Então é um amor adoecido, mas não adianta. Então você vai chegar lá, vai falar de espiritismo, vai ler as 1019 questões do Livro dos Espíritos, elas vão ouvir, mas que bonito, né? Que coisa linda essas questões do Livro dos Espíritos. É muito bonita, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas. Que coisa linda. Aí acaba o semestre, ela volta para casa, qual que é o amor de mãe que ela sabe dar? O amor de mãe que tira o dever da filha e assume um dever que não é dela. E a filha só sabe ser amada de um jeito: da mãe que não lhe dá autonomia, que não lhe incute responsabilidade, que assume as suas responsabilidades. E é esse amor que vincula as duas. E se você chamá-las para fazer palestra aqui, elas vão subir aqui e vão falar: mãe não deve assumir os deveres da filha. Porque é assim mesmo. Esse é o processo. Mas por trás está rodando. Então é esse o aspecto difícil. Por isso, Emmanuel, na sua sutileza, quando ele vai falar aqui da mente, que é o espelho da vida em toda parte, emitindo e refletindo, ele diz assim: nos seres primitivos, a mente aparece sobre a ganga do instinto. Então é como se fosse aquele diamantezinho lá em toneladas de cascalho. Nas almas humanas, como é que a mente surge nas almas humanas? Surge no sentido de despertar, de se desenvolver entre as ilusões que salteiam a inteligência. Saltear de assaltar, sequestrar. Nosso processo de aprendizado evolutivo tem sido o processo do assalto. As ilusões assaltam a nossa inteligência. Amordaçam. Então vem uma ilusão e ela tampona sua boca, amarra suas mãos, amarra seus pés, e a sua inteligência não pode funcionar. Por que ela não pode funcionar? Porque a ilusão sabe que
Deus se manifesta pela luz da razão, da consciência, da inteligência. Deus é o pensamento divino. Ele nos deu a inteligência para quê? Para aprender a discernir, escolher, administrar, gerir nosso patrimônio evolutivo. E você sabe, quando você erra, é porque a ilusão assaltou, amordaçou a inteligência. Aí o que acontece? Acontece a desilusão. O que é o duro da desilusão? É que você sabia. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar.
Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral
sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja.